Olá, meus amores do signo de Libra, sejam muito bem-vindos ao canal, muito prazer, eu sou a Ana. Hoje nós teremos uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Libra. Você que está aqui porque a pessoa especial do seu coração é desse signo, seja muito bem-vindo a esse canal. Meus amores, nossa leitura hoje vai obedecer a ordem tradicional de sempre, porém antes da nossa leitura eu vou tirar uma carta do deck dos 40 servidores. Os 40 servidores, ele é um deck muito voltado para o campo corporativo, para o campo profissional, para o campo técnico. Então a gente vai ter uma orientação bem mais direcionada, negócios, trabalhos, oportunidades e parcerias com os 40 servidores. E o Lenormand, que é bem romântico, a gente vai tirar para o amor uma energia, uma carta de cada um desses dois decks. E depois a nossa leitura tradicional de sempre, que vocês amam de paixão. Abrindo agora um portal de luz e conexão entre a minha luz e a luz de Libra. Abrindo agora um portal de consciência entre a minha consciência e a consciência de Libra. Pedimos a autorização dos nossos guias, mestres, mentores, sanadores, seres de luz, o Pai, a Mãe, a fonte divina, uma mensagem para Libra, campo dos negócios, trabalhos, oportunidades e parcerias. E a carta que aparece para Libra no campo dos trabalhos, negócios, oportunidades e parcerias é o adversário. Forte esse servidor. Esse servidor, ele nos encoraja a montarmos estratégias para nos destacarmos da concorrência. Esse servidor, principalmente, ele atua no campo das especializações e especialidades, talentos. Ele vem trazendo para vocês a reflexão de como você pode utilizar os seus talentos, que são únicos, que são de propriedade sua, para agregar mais valor ao seu trabalho e se destacar da concorrência. O lado negro desse arquétipo mostra que você deve se preocupar com as pessoas que estão ao seu redor no campo profissional, trabalho, negócios, oportunidades e parcerias, e manter a prudência das suas ações. Isso é, você não ficar abrindo os seus relatórios de finanças, os seus gráficos, os seus projetos, os seus planos ou até mesmo os seus sonhos profissionais para qualquer pessoa que está ao seu redor, porque ao seu redor tem uma energia de concorrência, uma energia de um adversário que está te analisando. Isso é para quem sente que essa parte da leitura tem a ver com vocês. Ainda não terminamos porque a gente vai clarificar com o tarô essa energia, mas os adversários é algo aqui que o tarô manda Libra tomar cuidado, prestar atenção, analisar, principalmente no campo das parcerias, tá, amores? Vamos prestar atenção aí quais são as parcerias que nós estamos fazendo. Pedimos agora aos nossos guias, mestres, mentores, sanadores, seres de luz, o Pai, a Mãe, principalmente a fonte divina, uma mensagem para Libra no amor. No amor para Libra, a regência de uma mensagem energética. Uau, caíram duas. Eu acho que aconteceu isso com o signo de Escorpião, se não me engano. Caíram duas também, do Lenormand. Muito bem, meus amores, amei, ó. No amor, Libra, eu vejo vocês se aproximando de uma energia muito fiel, tá? Eu tenho aqui o cachorro e a energia do 10 de copas. A energia do 10 de copas é a celebração no campo emocional. Então aqui eu vejo uma comemoração. Essa comemoração, ela pode ser um pedido de noivado, namoro, casamento, união estável. Essa comemoração pode ser do casal que se encontra e comemoram juntos essa união. Mas aqui o critério honestidade e lealdade é o principal destaque dessa união no amor que se forma ou que está se formando, até mesmo que já se formou.
tá, amores? Eu tenho aqui o vínculo de lealdade vindo bem à tona aqui na mensagem de vocês. Os números que me aparecem aqui é o número 18, o número 10, o número 17 e aqui nós temos também a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela é a elevação da autoestima, ela é a provedora dos encontros amorosos mais quentes, os encontros amorosos mais compatíveis também, uma vez que ela trabalha muito a compatibilidade entre os casais. Então, as uniões que são feitas pela Rainha de Copas são uniões muito afloradas no campo emocional, na dedicação ao outro, a você mesmo. A Rainha de Copas, a autoestima dela é tão elevada que ela consegue elevar a autoestima de todos ao redor dela. Incluso, ela no reino dela, ela é a fonte dessa energia de autoestima. Os súditos da Rainha de Copas, eles são muito amáveis, eles são amorosos, eles são diplomáticos, eles trazem com eles toda uma educação afetiva. Sabe quando a pessoa não é apenas educada, ela é afetiva, vai além de ser educada, ela é afetiva. Muito bem, é uma energia fantástica, tá? Aqui, se for encontro, a gente vai clarificar. É um encontro com uma pessoa mega especial a nível de valores internos e externos também, tá? A Rainha de Copas, ela é muito bonita, ela é vaidosa, ela preza pela beleza. Então, aqui a gente tem muitas características positivas, ó. No fundo do deck estavam os enamorados, mas a gente vai agora embaralhar o nosso deck para poder ver quais são as energias para Libra nesse momento de luz divina e transição, mostrando para vocês que os enamorados saiu do fundo do deck, embaralhou para cair aqui no meio. Muito bem, vamos lá, meus amores. Abrindo agora um portal de luz e conexão, pedindo a permissão aos nossos guias, mestres, mentores, sanadores, seres de luz, o Pai, a Mãe, a Fonte Divina. E agora, nesse momento, solicitamos guia, intervenção, direcionamento dos nossos mestres ascensionados, guias e sanadores, seres de luz. Ao Pai, à Mãe, à Fonte Deus, guia, permissão, direcionamento, que tem o destino para o clã de Libra. Vou aproximar aqui as cartas que caíram um pouquinho mais longe. E vou dar oportunidade para mais mensagens com gratidão e luz. Gratidão. 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 Eu vou aceitar as cartas que viraram por intuição, mas eu vou terminar, tá? Mas eu vou aceitar. Gratidão. Ó. Pajem de cálices. Rainha de copas de novo. Ai, meu Deus. Tarô é fantástico, né? Não tem jeito. A gente não foge da energia. Quando tem que ser, é. Muito bem, amores. Vou organizar aqui pra vocês, tá? Vamos começar. A organização, como todas as cartas caíram em montinho, aqui, eu vou colocar de acordo com a minha intuição. Essa foi a primeira energia que eu vi, então ela entra na linha central de luz de vocês. Eu encontro aqui a Imperatriz, eu encontro aqui o Diabo, eu encontro aqui a Rainha de Copas, eu encontro aqui na linha central de luz de vocês o Louco. Tá. Eu encontro aqui a Lua, Pajem de cálices, Imperador, o Arcano Maior da Justiça, o Arcano Maior do Mundo, 9 de cálices, Rainha de espadas, o Arcano Maior do Sol, Rei de pentáculos,
4 de pentáculos. E o julgamento. Libra separando aqui, hein, Libra? Libra separando ou Libra separado? Vamos lá. Complementem para mim essa mensagem com gratidão e luz. Falta cronologia com gratidão e luz. O que temos na cronologia para Libra? Passado, presente, futuro de Libra. Necessitamos da mensagem com gratidão e luz. Com gratidão e luz, a cronologia de Libra. Com gratidão e luz, a cronologia de Libra. Eu vou aceitar a carta que virou por intuição. 2 de cálice está confirmado o encontro que foi falado no início da leitura. Vem pra cá você. Muito bem. 5 de cálices. 4 de cálices, passado. 8 de pentáculos, passado também. 7 de cálices também fica no passado. E vamos começar aqui alinhando as energias de vocês. Meus amores, para que vocês entendam, essa não é uma simples leitura linear, essa é uma leitura que obedece à hierarquia do tarô. Na linha de cima nós temos a influência dos nossos arcanos maiores, que representa a influência energética e espiritual sobre vocês, para esse momento de luz que vocês estão vivendo. Na linha do meio, nós temos os arcanos da corte, eles representam a sua comunhão com você mesmo e com os demais ao seu redor, como que você está aí manipulando essas energias íntimas e alheias. Meus amores, eu tenho aqui também uma breve cronologia de passado, presente e futuro. E os nossos mestres completaram as energias que faltavam para que eu possa ter uma linha para falar com vocês. Muito bem, meus amores. Antes de começar, tá? Eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Quem tem uma conexão com o signo de Escorpião, porque aqui a Rainha de Copas, ela simboliza o signo de Escorpião e ela aparece aqui 2 vezes. Essa linha dos arcanos maiores está muito compatível com a leitura que foi lançada ontem do signo de Escorpião. Aconselho vocês a assistirem essa leitura. Se eu conseguir, eu vou colocar o link aqui nesse vídeo para vocês. É só vocês clicarem agora. Nesse momento vai aparecer aqui para vocês o link. E vocês clicam nesse link para ter acesso a esse vídeo que foi lançado ontem do signo de Escorpião. Porque a ordem aqui das cartas não está igual, mas as cartas, os arcanos maiores de regência, está muito parecido com o signo de Escorpião, para vocês que têm alguma conexão com esse signo. Muito bem, meus amores. Nós temos aqui a Imperatriz e o Imperador, que também ontem apareceu na leitura de Escorpião. Só que aqui, a Imperatriz e o Imperador, eles estão separados pelo diabo. Eu tenho o arcano maior do diabo aqui, entre a Imperatriz e o Imperador. E aí aqui eu tenho 2 linhas de leitura. A primeira linha de leitura é para aqueles que estão com a leitura direcionada para negócios, trabalhos e oportunidades. O diabo aqui separando a Imperatriz do Imperador reforça o adversário, o concorrente. A pessoa que vocês devem tomar cuidado aqui, quando o diabo aparece aqui nessa posição de separar, de apartar, é uma confusão que ele traz. Para o campo financeiro, negócios, trabalhos, oportunidades e parcerias, o tarô pede para que vocês tenham prudência ao analisar as oportunidades, as parcerias, ao analisar as possibilidades de transição de carreira, ao analisar os negócios que chegam até vocês. Aqui pede muita atenção ao assinar documentos, ao fazer alianças com pessoas que de repente vocês não têm a mesma energia, ou até mesmo uma pessoa mal intencionada querendo se aproveitar do nome de vocês. Aqui eu vejo o diabo até querendo se aproveitar do status da Imperatriz e do Imperador. Sabe, ele quer subir nesse status.
relações por interesse. Esses interesses são unilaterais, não são interesses favoráveis aqui a você e ao coletivo que você pertence. Então, a análise desses interesses, das intenções, das propostas que chegam até vocês agora, é um momento fundamental. Aqui, meus amores, eu vou até abrir minha vida para vocês, tá? Existe uma leitura que foi feita para mim por uma outra pessoa, porque eu não sei se vocês sabem, mas é difícil um tarólogo conseguir fazer a previsão dele mesmo. Normalmente a gente pede a uma outra pessoa que faça, de confiança. E quando apareceu isso aqui pra mim, alguns anos atrás, um concorrente meu mandou um primo dele disfarçado, mentindo, que era uma outra pessoa, um outro personagem, uma outra profissão. Ele mentiu sobre tudo e entrou no meu negócio para copiar o meu negócio. Aqui tem até essa questão de espionagem industrial, que foi o caso, né? Foi um processo que rolou até depois. E aqui eu vejo uma situação muito parecida para Libra, tá, Libra? Então vamos prestar bem atenção aqui. Quem vocês estão colocando para dentro dos negócios de vocês, com quem vocês estão formando alianças e pactos, e prestar muita atenção, porque ao lado aqui tem um arcano maior da justiça, e o arcano maior da justiça aqui ao lado do imperador é algo material aqui que acontece, tá? Então aqui pode ser questões chatas, burocráticas com a justiça. Prestar muita atenção aqui, o que vocês vão fazer no campo dos negócios, trabalhos, oportunidades, porque eu vejo aqui uma armadilha e o adversário já chegou no início da leitura de vocês, indicando aí que não tem coisa boa. O diabo aparece aqui de novo, o adversário, ele tá aí muito conectado com o diabo, e a justiça aqui nesse caso não é justiça divina, tá? Aqui eles estão se referindo à justiça da terra. O imperador, ele é muito conectado com a terra, ele é o rei da terra. Então, quando a gente tem uma energia tão terrena ao lado da justiça, é algo aqui dentro da justiça terrena. Então, pode haver problemas aí judiciais, denúncias, haver coisas aí que não são muito bacanas para vocês enfrentarem no campo dos negócios, trabalhos, oportunidades e parcerias, tá? Sobre o campo dos relacionamentos, aqui eu tenho duas situações. Prestem muito bem atenção qual é a situação que ressoa com vocês, tá? Eu tenho a situação aonde Libra está afastado da pessoa do seu destino, porque o imperador e a imperatriz, eles nasceram um pro outro. Tá? Eles vêm de outras dimensões, de outras vidas, além-vida, e eles vão pro além-vida juntos e tudo mais. E aí aqui, eu tenho o arcano maior do diabo separando esse casal. Aqui nesse caso, o que separa esse casal são fatores como ego. O diabo, ele representa isso, ele representa ego, ele representa manipulação, ele representa aqui orgulho excessivo, ele representa aqui egoísmo, egocentrismo, ele representa aqui questões onde a pessoa age, ou o imperador ou a imperatriz age de forma unilateral. Pode ser até os dois agindo de forma unilateral. E o encontro não ocorre por isso. Porque existe essa energia de ego aqui, existe, da mesma forma que eles estão olhando um para o outro e se admirando, o ego está no meio. Eu não consigo entender isso, porque eles se admiram, porém existe um ego aí que impede esse encontro, esse relacionamento. Muito bem. Para outros de vocês, o diabo vem aí trazendo um motivo, revelando algo. E tem aqui uma verdade chegando à luz, tá? De novo. O diabo vem aqui revelando uma verdade, e uma verdade chega à luz aqui. Nós vamos lembrar agora que Mercúrio está retrógrado. E essa é a fase onde Mercúrio, a gente sabe que ele lida mesmo com essas emoções mais densas, mais baixas, e ele traz a superfície. Então é um momento de muitas revelações. Isso é normal aparecer agora nos signos, tá? Essas revelações. Aqui eu tenho o diabo trazendo uma revelação, o espelho, revelação. E essa revelação
essa revelação tem consequências aí na vida de Libra, para alguns positiva e para outros negativa. Para Libra, que está no momento decisivo da sua vida amorosa, de separar ou continuar, essa revelação ela traz justiça e do lado dela o louco, ou seja, justiça e liberdade. Então aqui para muitos de Libra que estão vivendo uma situação densa dentro de um relacionamento, aparece um motivo que leva você a tomar uma decisão definitiva. Lembrando, o diabo ele é muito definitivo, tá, amores? E aqui eu tenho a rainha de espadas. Ela é cortante, eu já vou falar sobre isso. Muito bem, amores. O louco está na linha central de luz de vocês. Aí aqui eu vejo o louco diferente do que ele apareceu na previsão passada de Escorpião. O louco lá, ele era alguém que saía do sério, ficava louco de sair do sério, para bem ou para mal. Aqui eu vejo o louco no sentido de liberdade. O arcano maior do louco, ao lado da justiça e ao lado da lua, liberdade emocional é certeza. Aqui existe uma separação para alguns de Libra que estão no momento de tomar uma decisão. O motivo aparece dessa tomada de decisão. O diabo, ele traz essa revelação. O diabo, quando ele vem trazer uma revelação, ele é impetuoso. Minha avó, ela falava um ditado que eu não me esqueço. O diabo, ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Fato. Não vou nem continuar. Termino aí. Muito bem, amores. A lua, ela vem trazendo libertação emocional para Libra. E eu vejo uma fase onde Libra começa a se dedicar muito a questões de evolução material, evolução no campo da prosperidade, do trabalho, dos negócios. Eu vejo Libra aqui num momento de muita disposição para ampliar os seus negócios, o seu trabalho, as suas oportunidades. Porque depois dessa libertação emocional, eu tenho aqui o mundo, o sol e o julgamento. E o julgamento, ele vem trazendo liberdade. Eu tenho 3 cartas de libertação aqui. A justiça, o louco e o julgamento. Liberdade, liberdade, liberdade. Lema da bandeira mineira, né? Libertas que será também. Significa liberdade embora que tardia. É o que eu vejo aqui, Libra. É o que eu vejo aqui. Muito bem. Meus amores, dentro do campo dos relacionamentos aqui, da comunhão com você mesmo e da comunhão com os demais, Libra, eu tenho aqui a rainha de cálices e a princesa de cálices. Existe aqui uma, como eu posso dizer? Não digo pureza, mas eu digo purificação, refinamento no campo sentimental de Libra. Eu vejo esse refinamento. Eu vejo Libra que não estava mais disposto a amar, a compartilhar uma vida, a compartilhar as suas energias com uma outra pessoa. Eu vejo que Libra começa a entrar na energia do ano 222. O que é o ano 222? Numerologia 6. A numerologia do amor, da plenitude no amor, da celebração. Eu vejo que Libra estava muito... Aqui eu vejo uma situação de preocupação, eu vejo uma situação de disputa energética no passado, eu vejo uma situação até de alguns adversários energéticos aqui influenciando também. Mas agora Libra entra em um alinhamento emocional. Lembrando que quando você rejeita as emoções, Libra, é porque você não está sabendo lidar com aquilo. Nós rejeitamos tudo aquilo que nós não sabemos lidar. Tudo que nós não sabemos lidar, nós rejeitamos. Então aqui existe uma... Você, Clara, aqui eu tenho Libra fazendo o jogo linha dura. Linha dura. Aqui, quem está aqui, porque a pessoa especial do seu coração é de Libra... E você estava aí estranhando a frieza, estranhando quanto Libra é cortante, quanto Libra impõe barreiras e tudo mais. É a rainha de espadas, a energia do gelo, do congelamento. Rainha de espadas, ela é assim.
Só que ao lado aqui nós temos a rainha de cálices. A rainha de cálices, ela se entrega, ela ama e ela está na regência de vocês, a rainha de copas. Ela já apareceu aqui nesse tarô, tá? Aqui os desenhos são diferentes, mas a energia é a mesma. Rainha de copas e rainha de copas, é igual, tá? Só o desenho que muda, que troca. E ela está na regência das energias de vocês, mostrando aqui quem está aqui porque a pessoa especial do seu coração é de Libra, de repente é a hora de você dar um sinal, tá? Essa frieza toda para ver se você consegue abrir uma fenda nesse gelo dela. Porque a rainha de espadas, ela é muito sólida, ela é difícil, ela é complicada, ela cria barreiras. Para chegar nela, você tem que destruir montanhas de gelos, icebergs e tudo mais. E aí, quando chega ainda, ela faz linha dura de difícil. Como se diz, ela se faz a interessante, aquela coisa toda. Ela tem esse jogo, essa personalidade, essa face, que é uma face até um pouco egocêntrica também. Tá um pouco aqui conectada ao diabo, que traz esse distanciamento entre a imperatriz e o imperador, impede que eles materializem essa relação. É hora de repensar, Libra, sobre as rédeas que você toma sobre os seus sentimentos. Até que ponto você está conseguindo controlar os seus sentimentos, ou se o seu bloqueio é porque você realmente não tem domínio desse campo e bloqueou esse campo. Eu tenho aqui energias que estão sendo quebradas, tá? Eu tenho o gelo aqui da rainha de espadas dissolvendo. O gelo, quando dissolve, vira água. Rainha de cálices, água. A rainha de cálices, ela é isso aqui, ó, água. Elemento puro, transparente, cristalino, copo cheio, que nem tá esse aqui, que se eu tocar mais ele vai derrubar aqui a água. E o que eu vejo pra rainha de cálices é isso aqui, ó, copo cheio. Oferecimento puro, sincero, verdadeiro. Vem chegando alguém aí, Libra, pra tirar vocês, pra quebrar o gelo. Chega alguém pra quebrar esse gelo. Fato. Muito bem, amores. Um encontro especial. Esse encontro foi marcado desde o início da nossa leitura. Foi falado quando a gente abriu aqui o Lenormand. Voltem lá para vocês verem sobre o encontro. E aqui eu tenho Rainha de Espadas se encontrando com o Rei de Ouros, o Rei de Pentáculos. Aqui existe uma união que para muitos de vocês ela começa no campo sentimental, tá? Mas como a Rainha de Espadas, ela leva tudo para a racionalidade, ela usa as armadilhas de raciocínio dela, ela usa a capacidade intelectual dela, de conhecimento, de sabedoria, até mesmo de cultura, porque ela é uma rainha muito culta, né? Os valores dela é muito voltado à cultura. Aqui é uma pessoa que usa muito esse charme para poder conquistar o Rei de Pentáculos. Um casal que se completa aqui, tá? A formação, independente de gênero, eu tenho aqui um casal que se completa a nível de qualidades, de dotes, de dons, talentos. Porque o Rei de Pentáculos, ele tem um talento diferente da Rainha de Espadas. O talento dele é o talento da materialização, é o talento de multiplicação, de prosperidade, de abundância. Ele encontra os caminhos. Então aqui essa formação que eu tenho é o seguinte, é um casal que é o seguinte, um pensa, tem a ideia, cria, e o outro vai lá e materializa. Sabe casal que prospera assim? Com respeito um pelo outro, independente de quem é a cabeça, independente de gênero. Ali eu tenho um casal que um pensa e o outro concretiza, materializa. O que falta em um aqui complementa-se no outro, tá? Existe um tempero aqui da Rainha de Cálices. A Rainha de Cálices, ela vem quebrando um pouco esse ego aqui que separa esse casal, tá? A gente tem uma quebra de ego. Ela manda aqui uma onda sentimental que derruba o ego de qualquer cano maior, essa rainha. É o dom dela, né? Para muitos de vocês, Libra, eu vejo uma reavaliação. Isso daqui eu vou reforçar, tá? Eu vejo uma reavaliação
na forma como você ama e se permite ser amado. Amado ou amada, tanto faz. Porque quando a gente rejeita porque sente que existe uma fraqueza ali, sente que existe uma falta de domínio. Ninguém rejeita algo que tem total domínio sobre aquilo. Ninguém rejeita algo que tem total habilidade para manusear. Então, se você rejeita, ou se você está rejeitando ou sendo rejeitado, essa rejeição, eu vejo ela aqui, tá? No 4 de cálices. Essa rejeição, ela existe porque ou você ou a outra pessoa não sabe ter domínio sobre a sua capacidade emocional. E aí é onde você sente esse bloqueio. Se você sente um bloqueio aqui, Libra, no seu campo emocional, e esse bloqueio, essa resistência é feita por você, essa resistência ela existe porque você não tem domínio do seu campo emocional. E a ausência de domínio faz com que você bloqueie. Se você está aqui porque a pessoa especial do seu coração é de Libra e você sente esse bloqueio, esse congelamento existe ou porque você ou porque a pessoa de Libra não tem domínio sobre os sentimentos e cria uma barreira de bloqueio. Simples e fácil assim. O ego, diabo. Ego, orgulho, falta de domínio, falta de controle nas emoções. O diabo, ele não tem controle das emoções. Muito bem, amores. Motivo. Eu vejo aqui no passado de Libra, Libra trabalhando muito, porque eu tenho 8 de pentáculos, é a carta do trabalho, e o 7 de cálices, que é a carta dos sentimentos, da colheita sentimental. Então eu vejo que Libra trabalhou muito essa colheita sentimental no passado. Libra fez por onde semear para ser feliz, mas não houve o reconhecimento, houve a rejeição. Aqui eu tenho 4 de cálices. O 4 de cálices é você enraizado em uma situação de rejeição. E como aqui nós temos rejeição sendo direcionada aqui pelo arcano maior do diabo, essa energia ela chega, tá? Amores, as energias dos arcanos elas vão assim, em formato triangular, piramidal, tá? Então aqui eu tenho a energia do diabo chegando até esse 4 de cálices aqui. Ele me mostra até para alguns de vocês que sofreram dentro de algum relacionamento no passado que foi abusivo, algum relacionamento no passado que não houve a compatibilidade emocional que vocês esperavam, não houve a mesma ressonância, a mesma, como eu posso dizer aqui, vocês não receberam o mérito daquilo que vocês semearam no passado, que vocês se dedicaram, não houve reconhecimento, pronto. Aqui eu vejo muita questão da ausência de reconhecimento de algo que vocês fizeram. Existe aqui uma incompreensão em relação ao passado, porque aqui, meus amores de Libra, eu preciso explicar para vocês uma coisa. A ausência de reconhecimento não é um problema seu. Eu sei que você sofre por essa ausência de reconhecimento. Todos nós sofremos. Eu sou de Libra. Eu me reconheço também nesse cenário. Mas aqui o problema não é seu, o problema é de quem não reconheceu, que não teve condições de reconhecer e sabe-se lá o porquê não conseguiu reconhecer. Aqui existem motivos para as coisas acontecerem na nossa vida. Eu não vejo Libra aqui como total vítima da situação, pela capacidade que Libra tem de solucionar problemas, de compreensão dele mesmo, de autocompreensão, de compreensão do universo. E eu vejo que Libra só não sofreu mais porque Libra tem muita consciência. Rainha de Espadas, ela é a rainha da razão, da consciência. Ela rege o signo de Libra. Então aqui eu vejo aqui Libra trabalhando muito a questão da consciência. 4 de pentáculos, ó. Meditação e consciência. Vocês trabalhando muito essas energias para poder lidar com essas emoções do passado que ficaram mal resolvidas. Muito bem, falando agora do presente, liberdade. Liberdade pós uma separação, liberdade pós uma tomada de decisões, liberdade ainda que demore, ainda que tenha sido tardia, ainda que você tenha aguardado muito tempo da sua vida, mas o momento da liberdade chegou.
O louco, ele vem trazendo libertação. Libertação emocional, pajem de cálices. Quando eu tenho a libertação em cima do pajem de cálices, existe aqui algo que eu quero explicar para vocês desses dois arquétipos. Pajem de cálices, ele é alguém que nunca amou e que ele ama pela primeira vez aquele amor intenso, aquele amor puro, sincero, verdadeiro, aquele amor explosivo, aquele amor totalmente passional, regado de emoções, tá? E ele é bem desvalido de razões. Então aqui é um amor, é uma entrega, não é de cabeça não, é de cabeça, de peito, de tudo. Você entrega mesmo de corpo e alma, é uma entrega de corpo e alma. A rainha de cálices, ela é amadurecida. Ela também se entrega de corpo e alma, mas depois, porque ela já passou pelas experiências, ela não é uma princesa, ela é uma rainha. Ela já passou pelas experiências, ela tem discernimento. Agora ela só entrega para aquela pessoa que realmente estiver no merecimento ou à altura, pelo menos aquilo que ela imagina que é a altura dela. E quando eu falo a altura, não é um melhor que o outro, não. Quando eu falo a altura é se o amor que essa pessoa tem para oferecer é compatível ao amor que ela tem para oferecer. Porque se não for, ela não se envolve. Ela é a rainha da autoestima. Ela não vai permitir que ninguém rebaixe a autoestima dela. Diferente da princesa, que por ser mais imatura, ela entra às cegas. Então aqui eu tenho um alerta para vocês, Libra. Até que ponto vocês estão confiando na maturidade que a experiência de vida trouxe para vocês? É profunda essa leitura, amores. Juro que eu não esperava. Muito bem. Presente, liberdade, pajem de cálices, você recuperando a necessidade, a vontade de amar. E eu tenho aqui 4 de bastos. E o 4 de bastos, meus amores, olha aqui. É o fogo da paixão. É vocês vivendo esse momento de fogo da paixão incrível. E são 2 adolescentes. A gente vê que são 2 jovens nessa carta, nesse arquétipo. Isso significa vocês muito conectados com aquele primeiro amor. Eu não sei, aqui algo... sabe aquele amor de adolescência que arrebata? Eu vejo Libra margeando essa, não é de juventude, quando você ama pela primeira vez cegamente, se entrega com tudo. Aqui eu vejo a frequência energética de Libra margeando esses sentimentos mais juvenis, que pode ser que leve Libra a uma racionalidade no sentido de não, eu vou segurar a onda. Porque a rainha de espadas, ela faz questão de manter a razão. Questão. Entre amar e ter razão, ela prefere ter razão. Entre ser feliz e ter razão, ela prefere a razão. Entre viver uma vida plena e ter razão, ela abre mão de uma vida plena para ter razão. Ela quer ter razão. É a posição dela. Ainda bem que o Rei de Pentáculos, ele quebra isso. Ele quebra isso porque ele tira Libra do campo da racionalidade e traz Libra para o campo da materialização. O charme do Rei de Pentáculos faz com que Libra desça do pedestal de proteção, não de superioridade, sim de proteção, e acabe se envolvendo, se envolvendo mesmo para desfrutar esse amor. 9 de cálices, eu tenho a carta da gratidão, do desfrute. Você agradecendo por essa oportunidade da vida, desse colapso, desse encontro. Muito bem, é um encontro que amadurece, tá? É uma relação que amadurece. Ela começa assim, ó, com uma energia jovem, como é a energia juvenil, mas é uma energia que amadurece. Aqui esses jovens, eles já não estão mais tão jovens. Eles já estão adultos, senhores de si, donos de si. Tá vendo? Então aqui nós temos uma diferença até na nuance. A gente tem aqui uma nuance mais solar, uma nuance de fogo. E aqui a gente já tem um amor mais frio. Um amor pós o eclipse. Um amor pós a fase quente, a fase de luxúria, a fase de conhecimentos dos corpos, aquela fase de encanto das qualidades, reconhecimento de valores e tudo mais. E depois dessa fase a gente tem um amadurecimento, ou seja,
Libra que pretende iniciar nesse relacionamento que tem essas características, é bem bacana, é uma linha bem bacana para a evolução de ambos, tá? Esse encontro aqui, quem conseguir quebrar o gelo aqui, quem conseguir derrubar esse diabo aqui, ó, consegue desfrutar de grande plenitude. No final da leitura, eu tenho a carta das escolhas. Você tendo que tomar uma decisão. 5 de cálices é uma decisão emocional. Então aqui eu tenho Libra escolhendo com quem fica e com quem vai. Literalmente, Libra. Aqui é literalmente, tá? Eu tenho uma jovem na lua minguante, debaixo de uma lua minguante, e ela escolhe quais são as velas que ela vai deixar acesa, quais são as velas que ela vai apagar. A carta da escolha nos campos das emoções. Aquilo que mingou junto com a lua minguante, aquilo que se desfez com a lua minguante, não volta mais, não volta mais. A lua minguante, ela é maravilhosa nesse sentido de aquilo que se desfaz nela, é um ciclo realmente que se encerra e ela abre para a lua nova. Ela vem trazendo o encerramento de ciclos através das tomadas de decisões, através das escolhas, e justamente essa energia está abaixo do julgamento, ou seja, é um caminho sem volta. Vejo Libra ponderado, eu vejo Libra concentrado, eu vejo Libra tentando fazer o máximo para manter o domínio dos sentimentos, da razão e da emoção. Eu vejo Libra prosperando muito, Rei de Pentáculos, apesar dos adversários, apesar do diabo aqui, apesar dessa concorrência desleal, apesar dessa briga aí energética até, mas Libra prospera, Rei de Pentáculos. Só que realmente é uma leitura bem voltada para o emocional, para o encerramento de ciclos, para o autodomínio e liberdade, e logo em posterior para a fase do desfrute e das escolhas. Uau, Libra, fantástica leitura. Confesso que eu não esperava, mas aprendi do que ensinei, pode ter certeza, como libriana que sou. E vamos agradecer, porque agradecer é muito importante. Libra que precisa de uma consulta particular, eu tenho ainda alguns horários disponíveis para consulta particular. Entre em contato com a nossa assessoria no WhatsApp, que eu vou colocar para vocês aí. Tem o link, tem o número também para vocês, para facilitar. Libra que necessita de oração para esse momento, eu peço que vocês deixem os seus nomes e quem quiser a sua causa nos comentários. No final do dia sempre tem um incenso, uma vela e uma oração para acolher vocês com todo o carinho e amor do mundo. Libra, agradecemos aos nossos guias, mestres, antecessores, seres de luz, ao Pai, à Mãe e à Fonte Deus, pela guia e conexão nessa leitura divina. Obrigada, Destino. Obrigada, Fonte. Obrigada, Libra. Namastê. A gente se vê na próxima semana, na nossa próxima previsão. Foi forte, hein, Libra?